Muito bem, pessoal. Nós tivemos aí um pequeno problema técnico. Nós estamos aí com aquela atividade que anunciamos para falarmos agora sobre educação de filhos, como criar os filhos com excelência, alcançar aí êxito na educação de filhos. Edneia vai nos dar uma assessoria aqui, mandando o link para o nosso convidado, pastor Clésio Pena, para ele então acessar e a gente poder ter a participação do pastor Clésio Pena, como nós anunciamos. Eu estava falando no momento anterior que tentamos fazer aqui a transmissão. O pastor Clésio Pena é uma pessoa com muito conhecimento nessa área de educação de filhos. Eu tive a experiência maravilhosa de participar com ele numa preparação para o curso Homem ao Máximo, e foi muito bom ter conhecido o Clésio nessa ocasião. A partir daí nós nos tornamos grandes amigos. Ele é de Jundiaí, a igreja Assembleia de Deus em Jundiaí, do pastor Ezequias Soares, tem feito uma parceria muito boa com o trabalho do Clésio, e graças a Deus que ele tem sido muito útil aos irmãos dali. Eu estou vendo aqui que o Clésio Pena já está participando conosco. Eu vou então fazer aqui um convite ao Clésio para que a gente possa participar, ter ele participando conosco. Vamos ver aqui se eu consigo agora. Clésio Pena já está convidado. Vamos ver aqui o que eu consigo fazer. Muito bem, gente. Ele assinou, mas não aparece. Não aparece como eu incluí-lo aqui. Eu não estou conseguindo entender o que eu vou fazer. Muito bem, gente. Vamos aqui fazer essas cositas de internet às vezes nos complicam, gente. Vamos ver. Já está convidado, mas não aparece lá. Interessante, gente. O Clésio Pena já me aparece como meu convidado. No comentário dele não aparece a possibilidade de eu incluí-lo. E eu sei que ele está me ouvindo, porque ele está comentando. Eu não sei o que eu posso fazer. Vamos ver, gente. Eu consigo incluir os outros, mas não consigo incluir o Clésio Pena. Vamos lá, Clésio Pena. Continua fazendo alguns comentários aí, para que eu possa te incluir aqui, gente. A experiência que ele tem a trazer para nós realmente é muito significante. E eu espero que a gente consiga ainda adicionar aqui esse grande amigo, Clésio Pena, para que a gente possa ouvi-lo com essa experiência que ele tem aqui em educação de filhos. Eu confesso a você, gente, que no curso em que eu participei com o Clésio, eu vou confessar minha fraqueza. Eu chorei muito, mesmo tendo os meus filhos já adultos, né, já criados. Eu pude lembrar de tudo aquilo que a gente fez pelos filhos, enfim. E eu realmente estou vendo que ele já é meu convidado aqui. Eu não consigo incluí-lo, infelizmente. Não consigo convidá-lo outra vez. Muito bem, mas então, como eu disse, gente, enquanto o Clésio ministrava, eu confesso a vocês que para mim foi muito gratificante. Eu chorei muito, confessando aqui a minha fraqueza, né? Mas não é fraqueza não, eu acho que o homem chorar é bonito e é louvável. E Deus nos trouxe assim aprendizados enormes, né? Enquanto o Clésio estava nos ensinando, e o que a gente espera aqui, aprovar. Pronto, nós vamos ter já o Cláudio Pena aqui, o Clésio Pena. Muito bem. Adicionado, ele vai aparecer aqui para nós logo. Então vamos ver, gente. Graças a Deus que nós tivemos a oportunidade de termos aí. Muito bem, Clésio. Bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz. Muito bem. Então eu queria pedir... Oi, pode dizer, Clésio. Que dificuldade as pessoas que nasceram no século passado fazer uma pequena conexão. Contornamos. Gente, deixa eu explicar para vocês agora. Olha, nós temos aqui o Clésio Pena
como eu disse, ela é pastor responsável pelos treinamentos e capacitações da Universidade da Família, UDF, em todo o estado de São Paulo, ministra por todo o Brasil. E ele é um pastor muito abençoado, tivemos a oportunidade de conhecê-lo nessas ministrações. E hoje nós vamos conversar aqui um pouco sobre educação de filhos. Eu sei que esse é um tema que todos nós queremos saber um pouquinho mais. E por mais que a gente diga, né, Clésio, que a gente já se formou, já fez doutorado, PhD, a gente vai aprender um pouquinho mais. E eu quero convidar você a estar conosco nesta live, porque com certeza vai agregar e agregar muito para você. Inclusive, queria pedir para as pessoas que estão conosco que compartilhem essa live agora, para que nós possamos aumentar o conteúdo aqui e termos pessoas, né, conteúdo nosso. Esse conteúdo possa ser compartilhado com mais pessoas. Clésio, eu queria, já que eu estou falando aqui da experiência que você tem na educação de filhos, etc e tal, você tem sempre uma expressão que você diz assim, sobretudo o amor. O que você quer dizer quando você fala na educação de filhos, sobretudo o amor? Bom, é que a resposta vai demorar um pouco. Não precisa, fique tranquilo. Nós desenvolvemos um curso, né, sobre criação de filhos, criando filhos para excelência, e nós tratamos de vários assuntos, de disciplina, de obediência, de responsabilidade, mas antes de tudo, nós queremos lançar uma base para os pais e, sobretudo, o amor. O filho precisa se sentir amado. Então, os pais precisam trabalhar fortemente nisso antes de trabalhar na escovação dos dentes, de comer cenoura, de ser obediente, de uso da vara, que muita gente pergunta, de encorajamento. Antes de qualquer coisa, amor. Então, o seu filho precisa se sentir amado. A criança que se sente amada, os pais têm a liberdade ou a ousadia de conduzir os filhos. Se o filho não se sente amado, o processo está emperrado, é difícil de você conduzi-lo. Por isso que a gente começa falando no nosso curso e, sobretudo, amor. A criança precisa se sentir amada. Ponto. Me permita compartilhar uma experiência. Eu até que recentemente, talvez há uns 3 meses atrás, eu comentei essa experiência que eu tive durante a educação dos meus filhos. A cada vez que eu me sentia, assim, um tanto, vamos dizer assim, vou dizer a palavra assim, mais correta, nervoso na hora que eu tivesse que conversar com meu filho, aplicar uma disciplina nos filhos, eu respeitava a seguinte coisa: o meu filho não pode ser meu saco de pancada. E aí vale aqui essa sua expressão, né? Sobretudo o amor. Então, o que eu fazia? Eu buscava quebrantamento de Deus sobre aquilo que eu iria falar com os meus filhos. E só depois que eu, orando, chorasse na presença do Senhor, falando sobre aquilo que eu tinha que conversar com eles, é que eu iria falar com eles. E para mim funcionou muito bem, Clésio, mas muito bem mesmo. E isso tem muito sentido o que você está falando. Sobretudo é o amor. Nós temos que pensar que nosso filho é o objeto maior do nosso amor, deva ser o alvo maior do nosso amor, da nossa expressão de amor. E às vezes, no ímpeto dos pais de a gente tentar corrigir, a gente tenta muito mais fazer prevalecer aquilo que é a nossa vontade, ou me permita até ser um pouco franco, né? Prevalecer a nossa honra, em detrimento, né? Às vezes até do amor e da nossa companhia aí com eles. Mas, muito bem, Clésio. Eu queria que você comentasse conosco o que é fator primordial na educação dos filhos. Bom, nós colocamos essa lição no nosso curso, né? É a terceira lição, fator primordial. O que nós queremos abordar nesse assunto que nós abordamos, né? A aula já está gravada, inclusive, é de que a maior responsabilidade dos pais é a salvação do seu filho. E aí eu vou um pouco além, não só a salvação, é o engajamento dele no reino de Deus, o empenho, ele se gastar pelo reino. Porque hoje, muitos pais cristãos, leva os filhos para a igreja, na escola dominical e pensa que vai dar tudo certo. Pode ser que não dê certo.
Estamos vendo que, na maioria dos casos, na verdade, nem dá certo só esse processo de levar na escola dominical. Eu levo, continuo levando e incentivo que todos levem. Mas eu preciso trabalhar para que o meu filho seja um homem de Deus. E aí a gente aborda uns assuntos, por exemplo, Deus falando sobre Abraão, né? Lá no capítulo 18, Deus fala, porque eu escolhi a fim de que ele ordene seus filhos e sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor, pratique justiça e juízo. Ou seja, o próprio Abraão, o pai da fé, ou nosso pai, né, como muita gente fala, foi chamado para ensinar os seus filhos a guardar o caminho de Deus, praticar justiça e juízo. Logo, o meu chamado é o mesmo, viu, pastor Joel? Eu não tenho chamado, então, para ser um grande pastor televisivo, né? Abraão não teve esse chamado para ser um cara de milhões de seguidores no Zap Zap. Abraão foi chamado para ensinar a sua casa a servir a Deus. Meu chamado, fator principal, ensinar meus filhos a servirem a Deus de todo o seu coração. E daí a responsabilidade de circuncidar o coração dos filhos é exatamente dos pais. É isso, esse fator principal. A gente tem que ter um empenho, um trabalho para que isso aconteça. Muitos pais jogam no ponto morto e como o pai é crente, a mãe é crente, vai na igreja e tudo vai funcionar. Nanani, precisa de ter um trabalho no coração da criança. E aí é duro de dizer para alguns pais, mas o filho não nasce convertido. Nasce bonitinho, é uma gracinha, todos nós o amamos, mas o coração dele vem de Adão, ele precisa de passar por um processo de conversão. E aí entra o pai e a mãe. Exato, Clésio. Foi muito bem colocado aqui. Eu só mudei aqui meio de posição porque estão reclamando do som. Eu espero que agora o meu som melhore um pouquinho mais. Agora, a educação dos filhos, com certeza, é uma parceria entre os cônjuges. Existem duas coisas que são interessantes para nós, que você também aborda nas suas palestras, e como você já adiantou aqui, você tem um curso, né, ministrado em 4 módulos, que a gente já vai ouvir um pouco mais. Eu quero ouvir um pouco mais desse curso, até porque eu espero que os ouvintes que estão acompanhando conosco possam entender que você tem esse curso e é fácil, principalmente nesse tempo de que tudo é online. Então, um curso online para a educação de filhos passou a uma coisa normal para os tempos em que estamos vivendo. Você tem 2 tópicos que você fala sobre o comando unido e o perfil dos pais. O Gary Chapman, em sua Bíblia de Devocional de Casais, lá no comentário do Salmo 112, ele traz uma coisa muitíssimo interessante, onde ele diz que os nossos filhos, eles evoluem em suas etapas. E que os pais também têm que entenderem que precisam de evoluir. E que quando eles imaginam estar compreendendo a nova etapa que o filho alcançou, ela já se tornou inválida porque o filho passou para a próxima. E também porque o mundo muda, né? Então, os pais têm que se adaptarem para que, de fato, eles alcancem êxito nesse quesito educação de filhos. E eu gostei muito desses 2 pontos que você colocou, comando unido e perfil dos pais. Pensando nessa junção do comentário do Gary Chapman, onde os filhos evoluem, passam de etapa, os pais também têm que admitir seus erros, né? E crescerem, evoluírem para que eles possam, de fato, serem aqueles pais, vamos dizer assim, frutíferos na educação dos filhos, mesmo quando eles estão evoluindo, mudando de fase, os pais também estão acompanhando essa mudança de fase. Como você conecta esse comando unido e o perfil dos pais dentro desse comentário do Gary Chapman? Ok. É o que ele diz, claro, que é uma verdade, né? Porque os nossos filhos são bonitinhos com 2 meses, daqui 2 meses já é uma fase nova, depois de 2 meses já estão sentando, depois de 2 meses já querem andar, depois de 2 meses já querem falar. E assim continua o resto da vida. E a gente está tentando aprender, enquanto a gente aprende, ele está caminhando. Perfeita a colocação dele. E o que a gente está chamando aí de comando unido é que papai e mamãe devem estar unidos na liderança da casa. Então, quando o pai fala pode, a mãe fala não pode, o filho já vê e fala, opa, tem brecha,
não tem comando, logo eu vou reinar. Então, quando o comando não está unido, o comando tem brecha, o filho cresce e fala, aqui é o meu domínio. E logo o filho percebe que há uma guerra, e o que o filho faz? Porque ele não é convertido, lembre-se disso. Ele joga lenha nessa fogueira. Mas a mamãe deixou, mas o papai falou. Então ele coloca um contra o outro, e um dos pais toma partido da criança, e um fica mais querendo a obediência, logo a casa vai ruir, porque não tem o comando unido. Então, esse comando unido que a gente quer dizer é que esses casais que ficam constantemente brigando, vou te largar, vou te abandonar, vou embora, eu errei quando me casei com você, a criança vendo essa guerra entre os dois, o coração, o emocional da criança, com certeza gera uma instabilidade que é difícil de ser curada depois. Eu até ensaiei nessa aula uma briguinha com a minha esposa, mas não funcionou. Mas nós já fizemos isso, por exemplo, num treinamento. Nós fomos treinar líderes de uma congregação para ministrar curso de educação de filhos. Quando nós fomos ministrar uma aula parecida com essa, eu peguei e entrei brigando com a minha esposa no início do treinamento. Numa manhã, a gente já tinha treinado na noite anterior, de manhã um café, depois do café. E ela falou, não, mas sou eu. Aí ela entendeu que era uma encenação. Eu sentei na primeira cadeira e falei para o pessoal, eu não dou mais treinamento, não trabalho mais do lado dessa mulher. Ela falou, então eu também não falo mais nada. E sentou do meu lado. As pessoas, Joel, líderes, adultos, começaram a chorar ali na nossa frente. Nós ficamos 20 segundos sentados. Adultos, gerou um desespero no coração deles. Agora, o que acontece com os nossos filhos quando os pais estão num pé de guerra? Eu errei quando me casei com você, eu vou embora, você deve ir embora. O mundo da criança é papai e mamãe. Se esse mundo está querendo, se degladir, a criança fica emocionalmente instável. Então, esse é o comando unido, tanto de parar o pé de guerra, quanto de parar de discordar um do outro na frente da criança. E a questão do perfil dos pais é porque nós temos vários tipos de pais. Então, nós temos pais autoritários, pais permissivos, uns pais que tentam equilíbrio, e nós temos os pais presentes. É um pai que está atuante na vida da criança e é com equilíbrio. Por que tem que ter essa diferença? Porque algumas das pessoas que estão nos assistindo, os seus pais talvez fossem autoritários, fossem muito sérios. E hoje o filho fala, eu tenho que ser sério também com meu filho. Para ele, o mais importante é cumprir a regra, independente do estado emocional da criança. Para o pai permissivo, o mais importante é o emocional da criança e não as regras. Ou seja, nós temos dois tipos de pais completamente diferentes. O autoritário quer cumprir a regra. O permissivo olha para esse outro e fala, nossa, aquela casa parece um quartel, só tem sargento lá. Esse pessoal autoritário olha para o permissivo e fala, que bagunça aquela casa, não tem ordem. Logo, devemos ter um papel de pai equilibrado entre ordem e permissividade. Podemos permitir aos filhos algumas coisas? Claro que podemos. O filho pode brincar na chuva? É uma decisão dos pais. Para nós, podia. Começava a chover, papai, vamos na chuva? Vamos, e eu ia com eles. Outro dia, não podia. Então, o pai tem que trabalhar no equilíbrio entre o autoritarismo e a permissividade. Logo, gerando um pai, ou sendo um pai com equilíbrio e presente. Aproveitando essa resposta e voltando lá na primeira, sobretudo amor, sabe como criança se soletra amor? T-E-M-P-O. Amor para a criança é tempo. Quanto de tempo o pai dá, quanto de tempo a mãe dá para ele. Ele não entende que quando você fica ausente a vida inteira e toda sexta, quando você chega, você traz um presente, para ele é um presente, alguém que traz um presente. Porque para ele, amor é quem está junto com ele. Muito bem. Você tocou num tema importante aqui então, Porque tempo faz parte da 5 linguagens do amor.
E você, nesse curso, também você Isso. aborda esse aspecto. E, com certeza, Uhum. a criança, a grande maioria das crianças tem como primeira linguagem de amor tempo de qualidade. Né? E vale Sim. a pena lembrar aqui para os ouvintes que não é só tempo, né? É um tempo realmente disposto a estar com uma criança. Não é eu aqui no É. meu celular e a criança do lado, ou assistindo a TV e a criança vendo outra coisa. Não, é dedicar aquele tempo, né, a estar assistindo a criança. Perfeito, Cléber. Muito obrigado aí. Vamos pensar agora o seguinte: como que funciona a comunicação na educação do filho? Tem algum mistério? Tem. Tem um segredinho. Porque a criança, se ela se sente amada, então quando a gente fala de Então, comunicação, nós já falamos um de momento outros só. pontos. Um momento só. Já que estamos falando de comunicação, olha, estou recebendo a informação aqui da minha filha e do meu genro, que a minha netinha Elisa não para de chamar vovô, vovô, porque eles estão assistindo a live, ela está me vendo lá, então isso também é comunicação, né? Obrigado, Clésio. Mande um abração para ela aí, vovô. É pro Elias, lembra daquele corintiano que você ouviu lá na Vila Nova? É a filha dele. Lembro. Ah, tá bom. Que bom. Bom, muitos pais erram na comunicação com os filhos. Às vezes dão uma ordem, ou um pedido, ou uma comunicação, como se estivesse jogando folha ao vento. O filho não ouve, não presta atenção, a mãe está numa direção, o filho está na outra, e ela grita de lá alguma coisa, o filho não entendeu nada. Então, a gente fala de comunicação antes de falar de obediência, antes Uhum. de falar de disciplina. Porque para a criança obedecer, ela tem que entender. Então, eu preciso olhar nos olhos da criança, de preferência na mesma altura, e dizer: filho, guarde os seus brinquedos e vá tomar banho. Então, se ele entendeu essa parada, foi bem comunicado, e aí a gente pede um retorno. Você entendeu o que eu disse? Sim, o que eu disse? Ah, é que eu devo guardar os brinquedos e ir tomar banho. Existe uma questão no nosso cérebro. Eu estou estudando neurociência lá na Unicamp, estou estudando um pouco sobre desenvolvimento infantil. Então, isso existe também no nosso adulto, mas no cérebro da criança, quando ela repete a informação, quando ela diz devo guardar os brinquedos e toma banho, ela já prepara o próprio corpo para a obediência. Agora, se a gente comunica tal folha ao vento, a criança ouviu algo da TV, que ouviu do tablet, que ouviu do zap, a mãe gritando, e o cara da pamonha passando na rua, para ele é tudo a mesma coisa. Ele não precisa obedecer nada, acatar nada, fazer nada. A comunicação tem que ser séria, direta, olho no olho, simples, né? Você não precisa ler um livro para a criança entender uma ordem. Algo simples. E a gente fala também da comunicação do casal. Porque se o casal não se entende, não se comunica, um fala A, o outro fala B, e não tem um decodificador, pede guerra. Pede guerra no casal, pede guerra com os filhos. Ou seja, a casa vai ruindo, né, Joel? Quantos cuidados a gente tem que ter? Igual nos cuidados biológicos. Se eu der só cenoura para o meu filho, não funciona. Então, eu tenho que dar cenoura, beterraba, eu tenho que dar proteína, ele tem que escovar os dentes, ele precisa se movimentar, precisa tomar banho. Então, é uma série de coisas para o bom desenvolvimento biológico. Para o desenvolvimento emocional, né, e espiritual, precisa também de muito empenho dos pais. Ouso dizer, muito mais empenho nessa área do que na área biológica. Muito bem. Eu quero só registrar a presença aqui de alguns amigos, olha. João Luiz, lá de Juiz de Fora, a Elaine, minha filha, o Valtencir, que está lá em Piracicaba, a minha irmã e o meu cunhado, que estão lá no Rio Grande do Sul, a irmã Sônia Costa, que é a esposa do pastor Samuel Freire, a nossa pastora, tive a oportunidade de congregar com ela em São Bernardo do Campo, ela e o pastor Samuel Freire durante 7 anos. Muito bom ter você aqui, irmã Sônia. Também a minha irmã Neuza está participando lá em Valinhos. Olha, muito, muito legal, gente. A Flávia, minha sobrinha, que legal. Orlando Teixeira. Muito, muito bom ter vocês aqui conosco. É um privilégio poder estar aqui com essa equipe maravilhosa. Jairine, minha filha, também conseguiu acessar. Que bom, gente. Clésio, vamos continuar nossa conversa, então? Já que nós estamos aqui aprendendo com alguém que é
especialista nessa área para nos ajudar no acerto da educação de nossos filhos? Quando a gente pensa assim, em construir pontes na educação de filhos, como é que a gente pode traduzir isso no papel dos pais, no papel dos filhos? Ok. O pastor Joel, você sabe que os filhos, uma hora, eles se vão. Como as suas duas lindas filhas que estão te assistindo aí, elas se foram, né? Arrumaram os corintianos aí, casaram e estão sendo felizes. Então, daquele ponto que elas eram só lindinhas de 5 anos, 6 anos, até os 16 anos, se a gente não constrói algo, quando chega nessa data de 15, 16 anos, nós não temos comunicação, nós não temos interferência, nós não temos gerência, né? Nós não temos acesso ao coração dos nossos filhos. Então, quando nós falamos de ponte, é exatamente. Olha, o Jefferson lá de Indaiatuba entrou aí, mandou um abraço, meu amigo. Então, quando nós ou construímos essas pontes de comunicação com os nossos filhos, mesmo quando chega com 15 anos, com 16 anos, com 20 anos, nós temos acesso a esse coração, agora muito mais por conta da nossa influência do que das nossas regras. Você já passou por isso, eu estou passando por isso hoje, né? Meus filhos têm 21 e 18 anos, né? São gêmeos Uhum. os primeiros. Então, hoje, não tem mais tantas regras. Eu não fico mais mandando um menino de 20 anos escovar os dentes, comer cenoura. Eles já têm a Exato. vida deles. E outra, eu não fico mandando o filho ler a Bíblia, porque eles leem mais a Bíblia do que eu. Eles oram mais do que eu. Na verdade, é até feio de dizer, mas eles sabem mais a Bíblia do que eu hoje, Gel. Esses dois de 21 anos leem muito, leem tantos livros, sabem autores, influência, quem conectou com quem, porque aquilo foi gasto um tempo, mas eu não dou mais essas ordens. Foi construída uma ponte, então hoje o nosso acesso é porque a ponte está feita. Se eu não tenho essa ponte, nada resolve no futuro. E a principal fonte de construir a ponte é de ser um pai verdadeiro. Um Uhum. pai hipócrita, que vai na igreja, escuta uma coisa e vive outra, o filho aprende o somebody love. Opa, então faz de conta aqui e ali vive de outro jeito. Não. O pai que é autêntico, tem identidade e vive de uma forma honesta, tanto no caráter, né, no proceder, e também para com Deus, o filho aprende essa questão da identidade, autenticidade e veracidade no seu comportamento e nos princípios. Se o papai tem isso e o filho está aprendendo isso, nós vamos construir uma ponte, porque a ponte, a base da ponte é confiança. Confiança sem verdade não existe. Muito bem, Clésio. Agora vamos pensar numa coisa. Como é que a gente pode, né, desenvolver aí o tema segurança do limite e a obediência? Você começou a abordar esse tema, mas como é que a gente poderia entender um pouco melhor esse quesito? Pois bem, nós pais ensinamos nossos filhos a serem desobedientes. De que forma? Quando eu dou uma ordem e não exijo que aquilo seja cumprido. Eu dou de novo, falo quinta vez, 10ª vez, e a criança está rindo, está brincando, está seguindo a vida e nada acontece. Então, eu estou ensinando a criança que ela pode enrolar, que ela pode me enrolar, que ela pode enrolar a autoridade, que não existe mandamento, que todo mandamento é negociável, dá para puxar um pouquinho para lá, um pouquinho para lá, dependendo da temperatura da criança no momento, né, aquilo que ela quer. Então, a obediência, o filho não é obediente, é o pai que determina se o filho é obediente. Então, o filho vai até onde o pai deixa. Então, quando a mãe manda o filho tomar banho e não exige que ele vá para o banheiro, ela está ensinando desrespeito, ela está ensinando enrolação, embromação. Então, o segredo para os pais é: precisamos ensinar nossos filhos a obedecerem por completo
de imediato, na primeira vez e sem murmuração. Muito Nós bem. vemos isso com algumas pessoas na Bíblia. Por exemplo, Deus chegou para Abraão e falou: pega o teu filho, teu único filho, e sacrifica. Qual que foi a murmuração de Abraão? Qual que foi o argumento de Abraão? Zero. Abraão, na madrugada seguinte, ele não ficou enrolando 40 dias para ver se Deus confirmava, mandava um zap, mandava um e-mail para ele. Não. Na manhã seguinte, ele botou o foguinho lá, como o fogo que eles carregavam, porque não tinha isqueiro, pegou o menino, os empregados e saiu para sacrificar. Ou seja, obediência imediata, sem murmuração e na primeira vez. E o limite, a gente precisa ensinar para os pais que o limite é segurança para os filhos. Então, quando você mora num lugar super jóia, agora você tem suas netinhas aí, então, às vezes você está passeando no condomínio, e aí você pode dizer para as suas netas, até ali você pode ir. Então, a criança, ela tem a segurança de que ela pode dar a piruleta que quiser dentro do limite estabelecido pela autoridade. No caso, você, ou a mãe ou o pai. Porque fora daquele limite, pode ser que haja perigo. Né? Ou tenha um barranco, tenha um buraco, tenha uma lagoa, tem alguma coisa. Não precisa inventar bicho-papão, mula de 7 cabeças, mula sem cabeça, homem do saco. Não precisa inventar nada disso para a criança. Eu posso determinar o limite, e o limite é segurança. Quando você está numa rodovia, que ela tem limites, tem placas de velocidade. Olha, a velocidade aqui é 100 por hora. Ela tem a faixa central, e na faixa central ela diz, olha, que você pode ultrapassar, hora que você não pode ultrapassar. Tem guarda-reio, né, nas curvas. Aquilo é ruim ou é bom? Aquilo é bom. Opa, ela já dá o limite onde o carro deve andar, dá o limite de velocidade, ela diz o limite até onde eu posso ultrapassar ou não. Aquilo é segurança. Quando, e isso é muito comum aqui no Brasil, nós rodamos nas estradas que não tem nenhuma informação, nenhum limite, você pode andar do lado que você quiser, na velocidade que você quiser, pode ultrapassar quando te der na teia. Essa estrada é boa? Não, essa estrada não oferece segurança. Então, o limite é segurança, o limite não é para prender a criança, não é para maltratar a criança, o limite é para segurança. Quando eu saía com os meus filhos pequenos, eu dizia, você pode ir até o ponto que você consiga me vigiar. Quando você está me vendo, está bem. Se você não me vê, você está em perigo. Corra e me vigie. Então, a criança tinha que ficar, a gente está num campo, está na praia, está numa fazenda, estou vendo o papai? Estou bem. Não estou vendo? Estou em perigo. Volta para o limite de segurança. É isso, Joel. Muito bem. Então, obediência e segurança caminham juntos. Desculpa. Me permite aqui fazer só uma inserção, considerando o inverso de tudo isso, porque às vezes eu observo os pais perderem a autoridade exatamente por não entenderem a segurança do limite para ele mesmo. Tudo não pode, tudo a criança... Eu já ouvi você comentando isso lá no resumo que você fez no curso lá na tua página lá. Que a criança tem que ficar sentadinha no sofá ou colocadinha onde a mãe a colocou e permanecer ali. Quer dizer, e qualquer coisa que ela faz, ela vai receber repressão, quer dizer, ela está cansada pelo não. Então eu penso que essa segurança do limite, tanto a gente tem que dar aos filhos, mas nós, os pais, também pensarmos que a concessão, na medida que a gente de fato pode fazer essa concessão, ela é benéfica. Porque além de trazer o teste para o limite da criança, vai também trazer o teste da responsabilidade e autonomia que todos nós esperamos. Porque uma criança que foi educada só ouvindo não, ela não vai ter autonomia e não vai ter segurança para tomar decisões lá na frente. Então, quer dizer, não trata-se de invalidar o que a gente ouviu anteriormente, mas nós temos que tomar cuidado porque a criança tem que entender os seus limites, mas nós também temos que entender que a não colocação de limites, quando isso é possível, vai fazer do nosso filho alguém adulto com capacidade de decidir, com capacidade de escolher o melhor. Faz sentido isso? Exato. Exato. Muito bem dito, Joel. Exatamente. Por isso a gente tem uma aula no curso de fala de responsabilidade e liberdade, porque à medida que a criança é responsável numa área, eu dou a liberdade para ela tomar decisões.
naquele sentido. Se ela não tem responsabilidade, não tem liberdade. Como nós hoje. Eu só me casei com uma mulher porque eu tinha a responsabilidade de cuidar dela. Não só naturalmente, biologicamente, mas de ser o marido dessa esposa. Então eu tive a liberdade de casar. E os nossos filhos precisam entender que a liberdade é boa para eles, e os pais precisam entender que liberdade zero, eu crio crianças sem criatividade. A criança precisa sonhar. A criança constrói nave espacial com 2 vassouras e um rodo. Eu vi muito isso Senta em casa. nessa nave, viaje com a criança um pouco, fala que passeio maravilhoso, né? Quantos avós eu escuto que leva a criança para dentro do carro na garagem e fica viajando com a criança na garagem. Fala, vamos viajar. A criança senta e o avô dirige para lá e para cá e vai contando história. A criança acha aquilo uma maravilha. Não tem problema a criança imaginar, criar, claro, dentro de uma decência, de um mundo sensato, mas a criança precisa ser criativa. Se ela é tolhida em tudo, como você deve ter visto lá aquele dia que eu comentei, porque tudo é não. Não põe o dedo, não vá ali, não fale isso, não converse com tal pessoa, não põe o pé ali, não põe a mão, não isso, não aquilo, não aquilo. Aí daí que eu digo, é quase melhor você pegar plástico bolha, encapar o seu filho e deixa ele no canto, porque é tudo não, está tudo certo. Não, eu não crio. Isso eu falo para os pais, eu não crio filho para não ser um drogado, para não ser bandido, para não ser uma... Não, eu crio filho para. Então, o forte não é um não, o forte é o positivo. Nasceu para quê? Nasceu para aquilo. E isso é a flecha, como alguém já escreveu aí. Como Exato, é. flecha na mão do... Isso é flecha, tem que ir lá. Agora, se é tudo não, nasceu para quê, meu querido? Meu filho nasceu para implantar o reino de Deus na terra. Eu tenho que Amém. trabalhar no coração para isso, para que ele vá. As portas do inferno não prevalecerão. Quem está atacando é a igreja. O meu filho faz parte da igreja, ele vai atacar. Se é tudo não, ele não tem criatividade, não tem força, não tem iniciativa para ir. Então, só podar, só tolir, só não funciona. Foi para. O próprio Deus nos criou para. Uma vez, Joel, eu fui pregar no encontro de homens em Santa Catarina e eu estudei as vezes que Deus anima as pessoas. Tem de bom ânimo, eu sou contigo. Tem de bom... Rapaz, eu me perdi em tantas vezes que Deus anima as pessoas. A gente tem ali de Gideão, que é o mais citado, e Josué, esses dois, mas o tempo todo Deus vem e fala, eu sou contigo, eu serei contigo, vamos lá, vamos... Parece que Deus é quase desculpa, né, aos teólogos de plantão aí, mas um patrocinador, um torcedor, vai que vai dar certo. Mas não é um torcedor utópico, né, fraco, superficial. Ele é o próprio Deus que nos criou. Então, se Deus me criou e tem objetivos, ele tem planos, ele tem sonhos, tanto que ele fala, eu é que sei os planos que têm a seu respeito, os sonhos que têm a seu respeito. Se eu sonho com meu filho, imagine Deus. Deus sonha muito mais. Então, eu tenho que conectar esses dois. Filhão, você é de Deus. Com Deus você vai sonhar e vai voar. É isso aí, Joel. Joel, eu me empolgo com esse assunto que você não tem nem noção do quanto. Eu sei disso. Olha, o comentário que você falou é de um sobrinho meu lá do Rio Grande do Sul, Cláudio Miranda. Ele colocou assim, ó, estamos na era de informação e filhos é como flecha na aljava. É tiro, Isso. certo, para conhecimento bem maior que o nosso, desde que a gente direcione essa flechinha, porque a flecha não vai ser lançada sozinha da aljava. O atirador somos nós. Exatamente. Então é como você disse, Clésio, só de nãos os nossos filhos não vão alcançar o alvo. Mas nós temos que entender que eles nasceram para o sim, nasceram para fazer a vontade de Deus. Eu digo agora debaixo da graça de Deus. Você que nos ouve nessa live, olha, os teus filhos têm promessa de Deus, repousam promessas de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família. Portanto, direcione os teus filhos em caminhos. Eles serão sim pessoas de bem, bons profissionais, serão pessoas de bom caráter, vão mudar essa corrupção que nós temos no Brasil, porque nós, como família, vamos gerar pessoas melhores para essa sociedade adoecida. E só assim
nós teremos um Brasil melhor. Clésio, eu queria que você Amém. falasse um pouco agora do seu curso, porque nós estamos aqui praticamente no final de nossa live, mas nós não falamos aqui todo o conteúdo, né? Nós ainda temos, você ainda tem mais 2 módulos, né? Eu sei que poderia ajudar muito aqui. Então faz um resumo para os nossos ouvintes e como eles podem fazer para se inscrever. O lançamento do curso vai ser em junho. Tudo isso que nós conversamos aqui foi só uma palhinha, um resumo de tudo aquilo que você vai transmitir no curso. Mas diga para nós aí, qual é o objetivo do curso, em qual plataforma a gente pode encontrá-lo, e como a gente faz para fazer a inscrição, quando vai ser o lançamento. Fique à vontade. Bom, nós vamos abrir as inscrições no dia 1º/6, na terça-feira. Então, no Instagram, no canal Família Cursos, a pessoa pode entrar lá no Instagram, canal Família Cursos. Nós vamos deixar disponibilizado o link. Vamos colocar também no canal Família Cursos, que é no canal YouTube, e também no Facebook, canal Família Cursos. Então, canal Família Cursos, o primeiro curso é esse curso chamado Criando Filhos para a Excelência, uma jornada cristã no desenvolvimento dos nossos filhos. Então, nós chamamos de jornada porque é uma caminhada longa, né, que dura uns 20 anos, pelo menos. É cristã porque o nosso curso é 100% baseado em princípios cristãos. A gente não tem viagem na maionese lá porque um autor achou, não sei o quê. 100%. Talvez alguma coisa que não está embasado ou não tem versículo bíblico são as 5 linguagens do amor, que para mim não tem problema, que Deus me ama com tempo, com presente, com toque físico, com tudo. Então, aquilo foi uma sacada assim, de um autor e que muita gente aceita. Eu aceito aquilo tranquilo. Não defendo teologicamente, claro, mas eu sei que tem pessoas diferentes nas suas maneiras de amar. Pois bem, então o curso ele é cristão, ele é para pessoas que querem criar filhos. Ah lá, o Jefferson já colocou ali o canal, o endereço no Instagram, canal Família Cursos. Então, a partir de terça, nós já teremos lá o link para fazer a inscrição do curso. Até lá, nós vamos colocar outras divulgações, né? Como que é o curso, Joel? O curso ele vai ter uma aula por semana, gravada, online, já está pronto, gravadinho, bonitinho. Então, eu e a minha esposa ministramos o curso. Então, toda segunda-feira nós vamos soltar uma aula, a turma vai ser fechada, não vai poder, eu quero comprar agora e começa semana que vem. Não, quando a gente começa, oi, minha irmã, como você está? Tudo bem? Bem. Que bom que você veio participar. No suporte aqui. Então, que bom. Obrigado, viu? Então, toda semana vai ser disponibilizado uma aula durante 4 meses. E toda semana também nós teremos uma live como essa daqui para responder perguntas dos participantes. Porque hoje, Joel, os pais estão muito inseguros. O que fazer, não que fazer, que hora que puxa, que hora que solta, como é que disciplina, como é que não disciplina, como que é essa questão da obediência, de limites. Então, toda semana nós teremos uma conversa ao vivo com os casais. Nós vamos pegar as perguntas que serão lançadas no fórum e vamos responder para os pais ao vivo. E os pais poderão perguntar também ao vivo. Então, tem uma aula gravada e tem mais um encontro semanal, que é um suporte, que é um mentoreamento, né? Eu estou usando dizer que é um mentoreamento, não porque a gente sabe tudo, mas a gente está nessa batalha. Nós vamos falar de coisas que erramos e coisas que acertamos. Então, esse mentoreamento para os pais mais novos vai ser muito útil. Por isso, eu estou botando muita fé no curso, porque não é só um curso teórico, é um curso prático. Então, serão 4 meses, uma aula por semana e mais a live semanal também. Então, lá no canal Família Cursos, a partir de terça-feira, né, que é dia 1º, nós já teremos as inscrições para comprar o curso, né, se inscrever no curso. Muito bem. Essa ideia sua de ter a live, né, como um fórum de discussão, eu vi assim como uma coisa muito importante, porque os pais poderão, além de colocar ali
suas perguntas, colocar suas opiniões, a live vai tirar assim essa distância, por ser algo online, né? A live diminui isso, porque vai ver ali os instrutores e vai ser tudo ao vivo, podendo interagir muito bem. E eu queria que você falasse agora, então, outra vez, né? Quero agradecer aqui a participação da Edneia, ela veio aqui conosco, estamos juntos, ela estava do lado ali como assistente técnico, fazendo ali os compartilhamentos, e ela veio aqui para ver o seu alô, Edneia. É interessante esse tema, porque é uma necessidade no momento, né? E eu creio que Deus tem grandes bênçãos para direcionar as famílias, os pais, através desse trabalho. E eu recomendo, e será uma bênção todos os pais que puderem aderir a estas aulas, a esse curso. Com certeza vai acrescentar e muito na criação dos filhos. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Viviane. Então, Clésio, então informe para nós aí, se é que você acha que é interessante, né? Já está disponível as inscrições e quanto ficaria por mês para o pessoal entender mais ou menos como é que vai funcionar o investimento que eles vão fazer por isso. R$120 por mês é o preço desse curso. Algumas pessoas podem achar que não é barato, outras pessoas podem achar que é barato. Eu digo o seguinte, você terá 30 encontros, 15 aulas mais 15 lives e depois mais 2 aulas ao vivo que teremos. Então, serão 30 e poucos encontros. Com certeza, em algum momento você pode ouvir uma frase, uma direção que pode mudar o rumo da sua família e isso ser muito benéfico. Diga, Joel. Olha, conhecendo o Clésio Pena, conhecendo sua esposa, sabendo do conteúdo que vocês têm e conhecendo esse programa na condição como você está propondo, né, que vai ser o curso online, vai ter a live para poder fazer a discussão, eu diria que esse investimento, com certeza, é insignificativo perto daquilo que os pais vão agregar quanto à experiência na educação de filhos. Muito obrigado, Clésio, por essa iniciativa. Que bom, Joel. Muito obrigado, Joel. Meu querido, eu agradeço você imensamente de ter se disponibilizado a conversar comigo aqui, de chamar o seu público para conversar, de ter tido paciência tecnológica aí para... Hoje eu passei o dia inteiro dando um treinamento para os líderes e agora à noite vim aqui, você ficou aí tentando, né, me ajudar. Muito obrigado. Você tem sido um grande amigo, nos conhecemos há pouco tempo, né, 2 anos e pouco, mas já somos apaixonados de coração. Já fui na casa do Joel algumas vezes. Ele virá na minha casa, né, Joel? Para comer um arrozinho com frango daqui a uns dias. Que bom. Exato. O Jefferson fez um comentário aí, ó. Caro é não ter conhecimento que pode interferir no sucesso da família, né? Exato. Então, é isso mesmo, Jefferson. Ô, Joel, então, muitíssimo obrigado, viu? Muito, muito obrigado mesmo. Que Deus o abençoe ricamente. Imagina, Clésio, a gente que agradece, eu e Edneia, como os responsáveis aqui pelo Departamento da Família na AD Belém Campinas, temos visto a necessidade que as famílias têm, temos visto a necessidade que temos de ter pessoas, né, com uma estrutura como você e sua esposa, e com certeza vocês têm agregado muito nas contribuições que vocês têm feito aqui, somos nós quem agradecemos, e como eu disse no começo da live, né, você em Jundiaí é muito útil na AD Belém Campinas, e também muito útil aí em Jundiaí, porque o pastor Ezequiel Soares, toda a equipe que trabalha com família e casais aí, tem utilizado muito do trabalho de vocês, e nos encontros de homens que a gente participa em Jundiaí, maciçamente nós temos a participação da AD Belém em Jundiaí. Então, isso tudo são méritos, né, de alguém que tem trabalhado de forma idônea, de forma madura, bem equilibrado, embasado biblicamente, não tem nada que confronte com aquilo que é o nosso credo. Então eu penso que é mais do que relevante, mais do que importante, e o que eu estou fazendo de indicação aqui não é nada inconsequente não, com certeza é conhecendo com certeza o trabalho do Clésio. Meu filho, Deus te abençoe ricamente, foi um prazer tê-lo conosco aqui, eu só vou agora despedir aqui da nossa equipe que está participando conosco. Deus te abençoe, Clésio. Amém. Obrigado, Joel. Deus o abençoe ricamente. Obrigado pelas palavras. Amém. E, salve aí, eu quero mostrar essa live depois para mais pessoas, por favor. Ok. Muito bem. Muito obrigado por ter participado conosco desta live.
compartilhe ela com mais pessoas, porque eu tenho certeza que ela vai fazer muito bem às famílias. Também você que ouviu sobre o curso, eu te aconselho, invista, participe. Por mais que a gente ache que saiba, num curso a gente vai ainda aprender um pouquinho mais. Portanto, o nosso desejo aí é que você cresça, evolua cada vez mais e a sua família será tremendamente abençoada. Muito obrigado por ter participado conosco e até uma próxima live, se Deus assim nos permitir.